Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Atos capítulo 17, versículo 16. Hoje nós vamos ouvir um pouquinho aqui que Paulo vai pregar em Atenas, né? Paulo prega Jesus em Atenas. Então hoje nós vamos ouvir um pouquinho sobre a indignação de Paulo ali com os ídolos da cidade, né? Porque ali naquela cidade havia muitos ídolos, mas eles cultuavam a deuses, né? A vários deuses, sem conhecer o Deus que é sobre todos eles, né? Então hoje vamos aprender um pouquinho. Aqui diz assim, né? Enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. E sobre este tema dissertava da sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, como bem como na praça principal, diante a todos aqueles que ali estivessem. Então alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam: parece ser anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhe pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Por esta razão, o levantaram a uma reunião no Ateópago, onde lhe questionaram: podes revelar-nos a nova doutrina e essa sobre que disserta? Pois estás nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ídolos. Porquanto a cidade de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupava com os outros assuntos, senão falar e procurar saber das últimas novidades. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio deles, dessa reunião do Ateópago, e discursou: caros atenienses, percebo que sobre todos os aspectos sois muitos religiosos, pois, caminhando pela cidade, observei cautelosamente sobre todos os objetos de adoração e encontrei até um altar a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente a este que cultuais a vossa ignorância que eu posso a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor do céu e da terra. E não há habitantes em santuário produzido por mão de homens. Ele também não é servido pela mão dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e suprime todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez todos, Deus fez todas as raças humanas, a fim de que povoasse a terra, havendo determinada previamente as épocas e lugares exatos onde deveria habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente como se tateando o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós, pois nele vivemos nós, nos movimentamos e existimos, como declaram alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro ou prata ou pedra, esculpida, arte e idealizada humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta esta falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares chegam ao arrependimento, porquanto determinou um dia em que julgará o mundo com rigor e sua justiça, por meio de um homem que para isso estabeleceu. E quanto a isto, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Amém, né? Aqui Paulo começa ali a anunciar as boas novas de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, que veio à humanidade, né? Para trazer salvação eterna a cada um de nós.
E aqui eles queriam saber de quem Paulo estava falando, que Paulo levava a palavra ali falando de um Deus, de um Deus. Só que esse Deus não era tão estranho assim, porque eles tinham escrito sobre ele, né? Ao Deus desconhecido. Então havia ali objetos que identificavam alguns deuses. E tinha esse, que era ao Deus desconhecido, porque eles não conheciam o Deus dos céus. O Deus que é sobre tudo, é sobre todos. O Deus que nos criou e nos formou. Então Paulo começa ali a apresentar a eles, ao povo de Atenas, ao Deus que pode fazer todas as coisas, ao Deus que é soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, ao Deus do universo, ao Deus criador, que nos criou e nos formou, né? Ao Deus do céu. Só que ele vem apresentar ali, além deste Deus, ele apresentar Jesus, que é o Filho de Deus. Então ele ali chega e explica para eles, né, que Jesus não é aquele Jesus que eles conhecem, que é formado por mão de homens, estátuas de ouro, de barro, de pedra. Não é sobre isso, de madeira, não é sobre isso. Mas esse Jesus que veio à terra e morreu e depois ressuscitou dentre os mortos. A esse Jesus toda honra, toda glória, todo louvor e toda a nossa adoração. E ele fala aqui que antigamente Deus não levava em conta a falta de entendimento deles. Mas agora Deus está falando assim que vai levar em conta, porque determinou um dia que julgará todo mundo. Então ele determinou na palavra dele um dia que vai julgar cada um de nós. Então nós temos que buscar esse entendimento nele, né? Nós não podemos ficar adorando ao deuses estranhos, nós não podemos ficar adorando a um Deus que foi criado por mão de homens, mas a um Deus que pode todas as coisas, que nos formou e nos gerou e nos criou. Então é esse Deus, é esse Jesus que ressuscitou dentre os mortos, que vive. Este Jesus que vive em mim e em você. É sobre esse Jesus que Paulo anuncia. Entenda, ele estava explicando que não é santo, né? Mas é o único santo que ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus. Esse é Jesus. Jesus não divide a glória dele com ninguém. Então é sobre isso que Paulo anunciava. E hoje eu te anuncio sobre esse Jesus que morreu naquela cruz do Calvário para nos trazer a vida eterna com Deus. E ele vai voltar para nos buscar. E todos aqueles que estiver preparado, que tiver aceitado ele como o único salvador da sua vida, esse sim, que anda no caminho dele, esse ele vai vir buscar. Então é sobre isso. É sobre isso que Paulo anunciava, é sobre isso que eu anuncio hoje a vocês. A esse Jesus que deu a vida por mim e por você, mas que um dia virá nos buscar. Ele nos mandou preparar, né? Então, cada dia temos que nos preparar diante deste mundo, diante da humanidade, estar ligado